Graça e paz, Igreja da Árvore. Graça e paz, você que está em casa nos assistindo. Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite especial para todos nós. Vamos para a segunda parte da nossa série chamada Coragem. Coragem, 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 coragem. Ser forte e corajoso, tenha de bom ânimo. Eu estou contigo. Coragem. Como nós precisamos de coragem. Coragem é o resultado daquilo que nós ajustamos no nosso caráter. Coragem não começa aqui fora com a força do braço. Começa com o nosso coração. E reproduzimos em ações. Ou seja, logo temos uma reputação. Caráter, aquilo que Deus vê que nós somos, que vai sendo ajustado para nos portarmos de acordo com o que os homens de coragem da Bíblia, da forma como eles se portaram. E automaticamente, quando somos tocados em nosso coração, somos transformados nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso postar, no nosso digitar, no nosso estabelecer contato com a terra, por causa dessa linha, dessa unção que vem de Deus para nós dos céus. Não tem como sair da presença de Deus do mesmo jeito. Tem algum problema quando não vemos de alguma forma o nosso homem interior sendo confrontado, ele nos chamando para o arrependimento, nos vendo, vigiando determinadas atitudes. Por quê? Porque homens de coragem, ele genuinamente corajoso, ele tem um caráter e um testemunho atrelado à palavra de Deus, a alguém que tem aliança com Cristo. Nunca você vai ver alguém de coragem sem testemunho e com um caráter solto, baseado em qualquer pensamento ou em qualquer vontade. Não. O caráter da gente está aliançado nesse que, quando se encontrou com Moisés, com Estevão, com Ruth, chamou esses homens e essas mulheres para terem parte da sua porção e atuarem como heróis da fé, diferente dos super-heróis que encontramos em nossos dias. Você é da época de Power Rangers? É? Obrigado por estar comigo nessa. Existe um momento na vida dos super-heróis que eles morfam. Hora de morfar. Eles estão andando, daqui a pouco ficam prontos, cheios de coragem para fazer o que não podiam fazer antes. Não é como nós vemos nos nossos dias. A atitude de coragem bíblica que Deus quer de mim, de você, ela começa de dentro para fora, não é uma roupa. Óbvio, logo as pessoas podem ver nossas atitudes moldadas. Então eu percebo Deus, o Espírito Santo pegando a gente por dentro, moldando, mudando. Nós viemos de uma série chamada Transformados, quem está lembrado? Depois entramos numa série chamada Será que sou ovelha? Ou seja, quem eu sou? Aí sim, o que eu faço? E é isso que vai estabelecendo uma vida de coragem. E esses processos vão nos treinando, provando quem somos e como agimos. E o resultado disso é, vamos ficando mais seguros para viver o propósito de Deus, para refletir a beleza da glória de Deus. Música bela essa, não é? Um vislumbre das costas de Deus. Isso retrata o que Moisés viveu com o Senhor. Imagina olharmos Ele face a face, brilho reluzente. É isso que Deus quer de nós, baseado naquilo que nós já contemplamos da sua presença dentro de nós. Por isso que precisamos conhecer, porque precisamos refletir a glória de Deus. Então, a cada momento na nossa caminhada com Deus, a tendência é irmos ficando mais seguros para viver o nosso propósito na terra, na nossa cidade, no seu bairro, na sua casa. Capacidade de se superar, capacidade de reformular alguns pensamentos, capacidade de se reinventar, de se analisar, de se administrar. Semana passada nós falamos do nobre Estevão, homem que bravamente se comprometeu por causa da verdade a ponto de entregar a sua própria vida. Falamos também de Ruth, que na atitude de lealdade, Ruth com coragem renunciou sua própria terra para viver a fé da sua sogra Noemi. Resultado, ela prosperou, as duas prosperaram. O que um homem de coragem, quando ele assume um compromisso com Deus, com seu caráter, com suas ações,
ele tem como resultado, ele tem como salário prosperidade. Prosperidade. E o que falar de Ruth? O que falar de Estevão? Volta lá no áudio, volta lá no suprimento da célula, porque você que já participou da célula essa semana, com certeza já desfrutou. E vamos vendo também, no decorrer da história, a mão de Deus levando homens e mulheres corajosos a fazerem proeza em seu nome, e até que chega Jesus, vencedor dos vencedores, sempre nos dando condição de dizer: eu também posso vencer. Elias é o exemplo de coragem de hoje. Sua vida está registrada em 1 Reis e 2 Reis. Foi um eco de coragem e bravura do nosso Deus. Como voz profética, Elias avisou a sua geração sobre secas, tempo de escassez. Enfrentou os profetas de Baal, um deus pagão da época, realizou milagres e após fuga e autoconfronto, aquela briga de alma, conversas e mais conversas com Deus, Elias termina arrebatado. Esse é o meu e o seu destino. Se Jesus não voltar, todos os problemas que tentam afrontar a tua ousadia são leves e momentâneos, não se comparam com a glória que há de vir. Você será arrebatado. Se Jesus não voltar, você será arrebatado. Eu tenho certeza que muitos aqui se veem como esse profeta, se escondendo em cavernas, tentando não assumir sua responsabilidade diante de Deus, falando com a sua mente que não pode, sempre olhando para o passado e minando nas forças para avançar. Hoje é noite disso acabar. E o que falar da intrépida Esther, jovem sem pai, sem mãe, órfã, judia, memoriza isso, criada pelo seu primo Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da referência que você vai ter ali, o livro de escrito de Esther, mas uma mulher de nobre e um caráter íntegro, inspirador, marcou sua época por meio da sua lealdade e coragem, tornando-se rainha. Diga comigo, rainha. Rainha e salvadora do povo judeu. Homens e mulheres como Elias e Esther nos acompanharão essa semana para nos serem inspiração para as nossas lutas diárias e adversidades. Seja bem-vindo à sua rota de coragem. Vamos nos inspirar na coragem de Elias? Tá pronto? Regra do jogo, não pode cochilar. Não pode deixar sua mente ficar dizendo assim: eu não estou entendendo nada. Fale assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, você pode me ensinar tudo nessa noite. Para falar comigo, você é capaz de anestesiar a minha mente com anestesia celestial, para que aquilo que é o componente espiritual fique para a minha vida. A tua voz que alcance meu coração essa noite. Fecha seus olhos, faz essa oração. Diga para ele que quer ouvir, que veio aqui ouvir, já cantou para ele. Eu já cantei para você, Senhor, agora eu quero te ouvir. Diga para ele: Jesus, ouve, Pai, a oração dos teus filhos. Eu creio que ouves. Aleluia, amém? 1 Reis 17, versículo 24, verso B, já começa dando uma declaração bem legal a respeito da identidade de Elias. Um homem de Deus, e Deus realmente fala por meio dele. No meio de uma geração manchada pelos pecados da idolatria e do paganismo, Elias foi um corajoso profeta, porta-voz do Senhor, o Senhor dos exércitos. No momento de ira de um rei que governava na época, o nome dele é Acabe. Diga comigo, Acabe. Esse rei se levanta contra esse profeta, o profeta Elias, e instalada uma seca na região, o próprio profeta Elias declarou, predisse essa seca. Aí Elias é guiado pelo Senhor para se esconder junto a um ribeiro de águas. Vamos conferir o texto? 1 Reis, capítulo 17, versículo 2 até o 6. Então o Senhor disse a Elias, todas as vezes que você vê na Bíblia, então o Senhor disse,
Fique atento. Você só vai fazer diferença nessa celebração para a sociedade se você ficar atento ao "e disse o Senhor" para a tua vida. Disse o Senhor a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite. Você terá a água do riacho para beber. Eu mandarei que os corvos, os pássaros, as aves levem comida para você. Versículo 5, em negrito no meu esboço. Elias obedeceu. Diga comigo, obediência é uma questão inegociável. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi. Versículo 6, ali ele bebia da água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Eu não sabia que nessa época já tinha delivery. E pelo céu, pelo ar, aéreo. Já tem Uber aéreo? Já tinha naquela época. Deus providenciando por causa da obediência daquele homem corajoso o maná, para que ele não perecesse. Deixa eu te dizer, começa aqui a nossa primeira lição. Por meio do exemplo do profeta Elias, olha, ele obedeceu, foi obediente, Deus ordenou e ele foi. Deixa eu te dizer, a sua carreira de coragem começa no passo da obediência. Anote aí, a desobediência torna você candidato ao fracasso. Faça uma checagem se algumas coisas não têm dado certo na sua vida. Porque você é bênção, filho de Deus, tem a bênção de Abraão. Temos provas, temos, aflições temos, mas quando você conclui que tudo dá errado na sua vida, vigia, vaso. Fique ligado, tem alguma coisa errada. Anote aí, a desobediência torna você candidato ao fracasso. Já a obediência te torna apto ao título de corajoso. Então o primeiro passo para se estabelecer na terra como um homem e uma mulher corajosa é obediência. Há situações em que a coragem te deixará vulnerável, totalmente dependente de Deus. Mas não se preocupe, há provisão e milagre para corajosos. Está disponível para obedecer? Está disponível para obedecer? Diga, estou subindo a montanha. Levanta a tua outra mão e diga, estou subindo a montanha. Agora aplauda o nosso Deus nas alturas. Ele está te levando a um lugar novo, a um lugar de ousadia. Tudo por causa do seu contrato de obediência. O medo não vai mais me dominar. Estou o quê? Uau! Esteja disponível para obedecer. Agora, esteja também disposto a ficar vulnerável e dependente de Deus. O rei perseguidor de Elias chama-se o quê? Acabe. E qual é o nosso rei perseguidor? A gente faz dele um rei por vezes. O nome dele é desobediência. É isso que acaba com a nossa vida. Olha só, Deus quer acabar com o seu Acabe. Deus te chama para uma decisão de chega de desobediência nessa área. E Deus está te mostrando a área. Um culto para você não pode ser mais um culto, tem que ser um acabou. É daqui para frente. Eu levei um empurrão. Esse púlpito, essa cadeira tem que ser um trampolim. Uau! Para quê? Para subir mais alto. Para subir a montanha. O medo não pode te dominar. E Deus está fazendo uma cirurgia espiritual na vida dessa igreja. Com ousadia, o Espírito Santo está arrancando o coração covarde, o coração vitimista, o coração argumentador, e colocando e fazendo um reboliço no poder e na ousadia que Ele derramou sobre nós. Quem está subindo a montanha, o medo não vai mais te dominar. Deus quer acabar com o seu Acabe. Quem é Acabe? Quem é Acabe? Isso, irmão, firmeza. Quem é Acabe? Isso.
desobediência. Como acabar com Acabe, pastor? Obedeça. Que receita grande, hein? Obedeça. É o primeiro passo para uma vida de coragem. Tem gente que quer ter coragem feito Power Rangers. Qual é a hora que eu vou morfar? Vem aqui com o teu espírito, Senhor, que agora eu preciso curar esse enfermo. Vem, Senhor, vem. Vem para onde, irmão? Já está aí dentro. Eu já ando morfado. Não é morfado, não, é morfado. Ajustado, transformado, atento, ligado no céu. Ande morfado, irmão. Deus mandou Elias para um lugar de fuga. Aí o que acontece quando chega lá? O ribeiro seca. Versículo 7. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Ao secar o ribeiro, fique atento, Elias foi orientado a ir até uma cidade chamada Sarepta. Por quê? Porque Deus sempre tem um plano B. Quem está comigo? Ah, Deus falou assim, mas só que a coisa não aconteceu. Calma. Ele vai dar um comando. Elias foi levado para Sarepta, onde lá também teve sustento. Diz o versículo 9, 10 e 12 do capítulo 17 de 1 Reis, que ele foi sustentado por uma viúva que sequer tinha como comer e dar de comida para o seu filho. Olha só, vamos checar esse texto, versículo 9. Olha só. Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom. Fique lá. Deixa eu te dizer algo antes de continuar. Quando Deus te dá um comando, só saia de lá quando Ele te dá um segundo comando. Não fique querendo decidir sua vida, porque sua vida é do Senhor. O que você cantou aqui? A minha vida é do Senhor. Irmão, mudei a letra, mas o entendimento é o que importa. Quem está comigo? A sua vida não é do Senhor? Então espere o comando. Fique lá, ele disse a Elias. Eu mandarei uma viúva que mora ali, que dê comida para você. Versículo 10. Então Elias foi. Diga comigo, Elias foi. Diga comigo, eu também vou. Uau! Ele foi. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou quem? A viúva. E ela estava onde? Sentada como uma mulher muito rica, vendo seus trabalhadores. Diz o texto isso? Não. Diz o texto que ela estava catando lenha, catando graveto. Quem cata graveto, irmão, precisa de ajuda. Humanamente falando, não pode ajudar ninguém, mas um coração em Deus acha semeadura, acha semente, acha provisão para custear homens corajosos. E ali no caso dela era Elias. E a outra grande lição que eu tiro daqui é que homens de coragem se associam com pessoas de coragem, com pessoas cheias de fé. E Elias encontrou a viúva. Quer uma vida de coragem? Faz uma avaliação com quem você está andando. Faz uma avaliação com quem você está conversando. Às vezes não existe nada demais naquelas amizades, mas se você não está apto para influenciá-las, cuidado, porque elas podem te influenciar e te tirar da posição da bênção. Deus preparou uma mulher cheia de coragem para encontrar um homem cheio de coragem. Pessoas de coragem são generosas para prover necessidades, independente do que tem. E para você não se sentir muito por fora daquilo que foi o contexto dessa viúva, deixa eu te contar. Ela disse assim para Elias: rapaz, eu não tenho nem para dar para o meu filho, porque ele pediu comida, ele pediu água. Ousado, catadora de lenha. Eu sou um homem de coragem, eu não olho para a circunstância. Ei, viúva, tem água aí para mim? Tem comida aí para mim? Eu não tenho, diz o texto. E olha só, o que eu tenho é só para mim e para o meu filho, e eu vou morrer depois, porque eu não sei, em outras palavras, como eu vou viver, como eu vou comer, como eu vou beber. E aqui, meus irmãos, nós percebemos que essa viúva, ela provê aquele profeta.
E ali, passados os tempos, eu estou fazendo um breve resumo para você entender a bravura e a coragem desse profeta. Elias enfrenta os profetas do falso Deus chamado Baal. Ali ele é ameaçado, a esposa Jezabel era devota, eles tinham implantado uma adoração em Israel contrária à adoração ao Deus dos exércitos. E Elias, ele passa a ser ameaçado por essa mulher líder dessa seita naquela região. E para salvar sua vida, o que Elias faz? Foge para Horebe. 1 Reis 19:3. Elias ficou com medo. Deixa eu te dizer, fazer um parêntese mais uma vez. Coragem não é ausência de medo, é presença de força em Deus, de segurança em Deus. Porque homens de coragem sentem medo, mas eles não se rendem, eles não se deixam moldar, eles não se curvam. Você que chegou curvado pelo medo, pelo senso de covardia, pelo senso de eu sou um perdedor, acabou esse tempo. Acabou esse tempo. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali seu ajudante. Tá vendo, pastor, que Elias era um frouxo? Deixa eu te dizer, escuta, versículo 4. Foi para o deserto, andando um dia inteiro, sentou-se à sombra de uma árvore, teve vontade de morrer. Não é assim que acontece com você? Eu quero morrer. Quem aqui nunca teve vontade de ir para uma ilha deserta? Minha mãe vivia dizendo isso. Que vontade de ir para uma ilha deserta, desaparecer. Aí vocês vão me dar valor. Toda mãe já disse isso. A sua já disse, querido? Honre sua mãe, viu? Porque você deu muito trabalho. A vontade era essa mesmo. Deu vontade também na vida dos homens da Bíblia, dos heróis da fé. E aqui ele pede para morrer e ele ora assim: já chega, ó Senhor Deus. Homens de coragem oram, viu? Homens de coragem oram. Vou falar mais uma vez. Se você parou de orar, como é que você quer ser um corajoso, uma corajosa? Não fala com Deus das suas crises. Você não conversa com Deus como um amigo. Como é que você quer ser um homem de coragem, uma mulher de coragem? E ali ele orou: já chega. Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Aí Elias, arretado, como diz o nordestino, versículo 5, se deita debaixo de uma árvore, cai no sono. De repente, vem um anjo e toca nele. Elias! Em outras palavras, você vai ver o contexto do capítulo 19. Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? E você vai ver ali no desenrolar da história que Elias, ele se esconde numa caverna. E sempre a voz do Senhor. Ok, vamos continuar? Tem alguém entendendo a voz de Deus aqui? Vamos continuar? Deus está te mostrando já a área. E a palavra dele é: continua. Não olha para trás. Para de fazer biquinho. Tá bom, vamos lá. Tá bom, acabou. Vamos embora. Quem está comigo? Deixa eu te dizer, esse trecho da palavra me ensina que fugir nunca foi sinônimo de frouxidão, mas de bravura. Como assim, pastor? Fuja do pecado, fuja de más companhias, fuja de pessoas que querem confusão. Isso é um ato de coragem. Não fuja do propósito. Porque tem gente que acha que ato de coragem é: eu consigo, não, eu dou conta. Quando chega lá, tropeça, passa por cima da vontade de Deus, quebra com contratos, com aliança, com propósito, desobedece princípio, quando vê a vida está toda desarrumada. Aí por isso que Apocalipse fala: temos que ver onde caímos. Sabe que lição tiramos disso? Homens de coragem desanimam. Mas a questão não é, a questão é: você vai parar ou vai continuar? A questão é: você vai parar ou vai continuar? Responda! Tem alguém aqui? Você vai parar ou vai continuar? Vaso. Assim como Elias foi fortalecido e alimentado pelo Senhor, você também será. Assim como o anjo tocou Elias, vai tocar você. Ouça agora, não pare, continue subindo a montanha. Não deixe o medo te dominar.
Elias, ele caminhou debaixo da direção de Deus, em obediência a cada comando, mesmo em momentos de desânimo, fazendo uns pit stops. Ele se reabastecia, se alimentava. Deus chegava: Elias, você vai morrer de fome. Come, porque você precisa continuar, homem. Para de ser cabeção, fica se escondendo na caverna, fica murmurando. Deus está falando com você. Vamos lá? Deus sustentou Elias. Ele foi capaz de caminhar dia e noite, capaz de subir a montanha. Leia o capítulo 19 todo. E se eu trocar Elias por Neemias algumas vezes, não tem problema não, irmão. Você não está no texto? Eu não sei se eu já troquei. Eu troquei alguma vez? Não? Olha aí. As coisas melhoram. O Espírito Santo sempre nos ajudando. Olha só, ele sempre encontrava na direção dele Deus. E num desses muitos encontros que Elias teve com Deus, Deus dá uma instrução, que das 3 instruções, isso está registrado no capítulo 19, eu quero destacar uma. Uma dessas instruções foi: unja seu discípulo Eliseu, que perseverantemente insiste em lhe acompanhar. Tem discípulo aí? Está acompanhando ou desistiu da caminhada? Está acompanhando ou desistiu da caminhada? Mas eu não posso mais ter um encontro pessoal. Meu discipulador, minha discipuladora não tem tempo para mim. Escuta, vai atrás. E não é atrás pedindo chupeta, não. É atrás, deixa eu olhar a vida desse discipulador. Quem é o Eliseu da minha vida? Quem é o Eliseu da minha vida? Olha, eu vou copiar, eu vou ser igual a esse homem. Porque Eliseu faz discípulo. Quem está comigo? Ele dizia: quem é o Elias da minha vida? E talvez você já seja a 3ª geração de discípulo, procurando o Eliseu da sua vida. Deixa eu te dizer, ele já existe. De longe, se você quiser, você vai aprender, você vai crescer, você vai avançar. Eu tenho um discípulo que eu sei que ele é meu discípulo, que eu só tive um encontro com ele nesses 5 anos de CCMS, nesses 5 anos de Igreja da Árvore. Eu dei um livro na mão dele. Ele leu esse livro e voltou. Até hoje ele está comigo. A transformação na vida dele foi uma coisa tão absurda. Eu creio que um dia ele vai poder testemunhar disso com muita firmeza e identidade em Deus. Mas sabe o que é isso, querido? É decisão no coração. Diz o texto bíblico que Eliseu perseverantemente acompanhou Elias. Que lição poderosa podemos extrair desse fato de coragem? Anote: homens de coragem fazem homens de coragem. Discípulos de coragem não sossegam enquanto não vivem suas provas de lealdade. E Eliseu viveu. Diga para o seu irmão assim com o cotovelo, se você alcançá-lo: viva a sua vida de coragem. Olha para o outro e diz: e de lealdade. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Ele nos ajuda a sermos leais, a sermos discípulos de coragem. E aqui Eliseu, discípulo ousado, faz um pedido a Elias: porção dobrada da herança, da unção. Elias deixou bem claro: não cabe a mim te fazer essa proeza. Mas o contexto afirma que Deus concedeu a Eliseu porção dobrada. Mas olha só, nós não podemos olhar para esse texto e criar uma máxima do tipo: só eu pedi que Deus dá. Porque fast food, só na praça de alimentação de um shopping, eu não vou falar a marca dos restaurantes para não fazer propaganda, que você paga e já pega o lanche do outro lado. As coisas de Deus é um processo. Para você viver a experiência de um Elias, tem que entrar no processo de Deus, irmão. Não tem esse negócio de comida rápida. Pagar o preço. Você quer ser como seu mentor? Deseja ser alguém de coragem? Pague o preço que ele paga e avance com a bagagem. É forte o que eu vou dizer, mas é necessário. Homens de coragem querem as fibras musculares do seu mentor e não seu salário. Para ter fibra muscular, o que você precisa fazer? Como?
treinar, malhar, se exercitar. Vamos transformar isso aqui nesse entendimento espiritual. Eliseu estava colado em Elias, a ponto de não, quando pediu a sua porção, ele pediu almejando a performance de Elias. Ele estava ali aprendendo dia após dia e passando pelo processo. Fugir do processo de Deus é atrasar o propósito. Pague o preço que Ele paga e avance com a bagagem. Vamos nos inspirar também em Esther. Tem mulher cheia do Espírito Santo nessa igreja, temente, leal, forte. É para você, mulher. E deixa eu te dizer, homem de plantão, tire ensinamentos das atitudes dessa mulher, porque você vai avançar na sua vida de coragem. O livro de Esther, que pode ser também chamada de Hadassah, tem 10 capítulos, curtos, mas que traz para a gente grandes ensinamentos a respeito de lealdade e coragem. Quer vida de rei e rainha? Leia o livro de Esther. Foi a redentora do povo de Israel. Nos tempos de Esther, saiu uma convocação do rei da Pérsia, chamado Assuero. E Esther, ela foi uma das jovens recrutadas para a seleção de candidata à rainha. Destacada pela sua beleza e após 12 meses de preparação para se apresentar ao rei, Esther 2:12, a jovem, ela alcançou o favor da corte e tornou-se a mais jovem rainha. Versículo 17 de Esther 2. Ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Neste mesmo tempo, viveu um príncipe na Pérsia, também chamado Amã. E olha só, nessa parceria onde Assuero e Amã tinham, de repente Amã encontra um primo de Esther, e por ele não se curvar a ele, porque o rei tinha baixado um decreto, ele simplesmente decidiu matar o primo de Esther, aquele que criou Esther. E o que Mordecai faz, seu primo? Ele fica sabendo do plano de que Amã quer matar os judeus. Provavelmente Esther também iria morrer, porque Esther era o quê? Judia. Aí ele diz assim: Esther, eu preciso falar com você. E a cultura da época dizia que a mulher não podia ir à presença do rei sem antes se preparar e avisar. Aí ele diz: olha, Deus te constituiu rainha para que você pudesse interceder nessa hora perante o rei, porque Amã, ele está aí dentro do palácio planejando matar o nosso povo. Esther 4, versículo 14. Lindo ensino de coragem. Eu quero te dizer, mulher presente, homem presente, pessoas de coragem, intercedem. Mordecai foi lá e lembrou do propósito de Esther. Seu propósito aí é ser rainha, é ser intercessora, promotora da paz. Seu propósito na terra, é você mesmo, é ser promotor e promotora da paz. Homem e mulher de oração. Como ser uma pessoa de coragem se nós não oramos, se nós não falamos com Deus, se nós não pedimos pelas pessoas, se nós não alinhamos as bagunças dessa sociedade com a mentalidade do céu? Precisamos orar. Esther, no momento que sabe disso, ela se posiciona, se prepara e ela vai ao encontro do rei. Ela faz orações com muitos aliados, muitas pessoas que ela se associou, e ela se prepara para ir à presença do rei. Então, diante da ameaça ao seu povo, Esther decide ser redentora daquele povo. Aí ela coloca suas roupas reais. Aí o rei, que não tinha pedido dela para entrar à presença dele, ele olha ela de longe e diz: está autorizada. Deixa eu te dizer, você vai entrar em lugares que a unção vai te levar, que você não poderia entrar, mas você vai entrar, você vai ser atendido e você vai fazer a vontade de Deus naquele lugar. Eu não sei onde é, mas você sabe. Te prepare para entrar em outros lugares, por causa da obediência, por causa da lealdade ao teu povo, por causa da sinceridade e da verdade, do compromisso com a verdade que você tem no seu Deus. Aí o rei chama, deixa ela entrar, ela entra e pergunta: o que é que você deseja? E com muita sabedoria, diz o texto, ela convida o rei e o príncipe para um jantar. Você convidaria um inimigo para o jantar? Tem que estar muito firme do processo que você
vai viver da confiança que você tem que ter no Deus vivo para você almoçar, jantar com o inimigo. Ela chama e ali naquele jantar o rei pergunta: o que você deseja? Ela disse: outro jantar. Eu imagino que o texto não descreve, ela estava ali ganhando tempo, conquistando a confiança do rei. Ela era rainha, mas tinha um príncipe revoltado por conta de um homem temente a Deus, Mordecai, primo de Esther, aquele que criou ela, que não se curvou perante ele. E ela marca um próximo jantar. Esther 5:8. Já percebemos aqui que a coragem de se apresentar ao rei foi fortemente aliançada a uma outra atitude de sabedoria e paciência. Por quê? Porque ela podia fazer o pedido que ela ia fazer naquele primeiro jantar. E ela marca o segundo. Chegado o segundo banquete, Esther fez um nobre pedido. Versículo 3 do capítulo 7 de Esther: poupe a vida do meu povo. E assim se cumpriu o seu pedido. O rei rasgou o decreto. E diz a palavra que Amã preparou uma forca para Mordecai. Ele mesmo morreu nessa forca. Está preparado para ver teus inimigos caindo? Não de carne e sangue, principados e potestades, perseguições espirituais caem por terra quando você clama, quando você é ousado, quando você entra na presença do rei. Senhor Jesus, seu sangue é por mim e é com a minha casa. Nenhuma maldição, nenhum problema, nenhuma tribulação vai poder prevalecer. Homem de coragem, mulher de coragem, seja como Mordecai, seja como Esther. Ela buscou a ajuda do Senhor antes de agir. Tenha sabedoria, busca falar com Deus antes de agir, antes de digitar. Amém? Pensa 3 vezes. Depois que envia, depois de um tempo não tem mais como apagar. Porque nesse mundo digital, na era dos digitais, por trás dos teclados tem uma digital. Amém? Então controle seus dedos, respira, as coisas vão se resolver. O que você está apressado, ansioso para resolver? Deus está no negócio. Ela teve coragem de arriscar sua própria vida, indo falar com o rei. Por aquilo que era justo e correto, ela cria no Deus vivo. Ela foi defender seu povo. E Esther teve coragem de cuidar do seu povo. E Deus cuidou dela. Deus a ajudou e muitos judeus foram salvos. Sabe o que eu aprendo com isso? Vamos ajudar o nosso povo a avançar. Vamos ajudar os novos convertidos. Vamos de fato ser patriota da nossa igreja local, da nossa célula. Eu fico assustado quando eu vejo pessoas assim. A deslealdade, mas a igreja está muito assim. As pessoas da igreja, não fale nunca assim comigo, porque eu amo a igreja, com todos os seus problemas, imperfeições, dificuldades, porque Cristo ama a igreja. Como é que você coloca um irmão de lado que é parte de você? Eu não quero mais saber desse irmão, dessa irmã. Olha só, tu está arrancando o teu próprio braço. Então nós precisamos prezar, lutar, guerrear como Esther lutou, foi ousada e conseguiu salvar os seus. A sua célula, o seu líder, a sua igreja local, os seus pastores precisam de você. Seja leal como Esther. Isso é o estabelecimento de uma vida de coragem. E para finalizarmos, deixa o louvor subir aqui. E assim como no primeiro culto logo de manhã, eu esperei eles subirem, porque você fica dividindo sua atenção entre a subida deles, que eu sou curioso para saber o que acontece espiritualmente nessa subida, que todo mundo perde a atenção. Aí eu vou esperar. Aleluia. Olha, tá vendo que eu consegui tua atenção para mim agora? Eu não sei, vocês são meio que inversos, né? Quem está comigo? Para finalizarmos, na tarefa de ser homem e mulher de coragem, nosso maior exemplo é Jesus. Diga comigo, Jesus. Quem está comigo? Jesus. Assim como Elias e Esther, o nosso amado Senhor veio acabar com a idolatria, revelar que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele veio salvar o mundo. Elias passou 40 dias
pelejando entre desânimo e ânimo, entre barriga vazia e barriga cheia. Mas chegou no monte. Jesus também passou 40 dias no deserto. E por meio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e poder, chegou até o fim do seu propósito. Continue, não pare, porque seu propósito, ele está de pé. Eu vou falar mais uma vez. Seu propósito está de pé. Tem alguém acordado aí? Isso é ser homem de coragem. O deserto não pode nos matar. Nós que nascemos para driblar o deserto. E se tivermos que passar, Deus conosco estará. Assim como Elias passou pelo desânimo no Monte Horebe, Jesus também passou, por exemplo, no Getsêmani. Nem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi poupado de deserto, de dificuldade, de momentos de desânimo. Você acha que você é anormal? Você não é anormal. Anormal é você, com a fé que tem, ficar desanimado, se acomodar, deixar isso virar um padrão de mentalidade, deixar isso te separar dos teus irmãos, do palácio, te separar do rei, dos valores, dos princípios. Se curvar a Amã. Quais são os Amãs da sociedade de hoje? A igreja tem um desafio, que é escalar os montes da sociedade: arte e entretenimento, política, religião, mídia e comunicação. Nós precisamos estar dentro da sociedade, mas com os valores do reino para influenciar esses montes. Assim como Elias passou por desafios, você também passa. Jesus também passou. Mas olha só, coragem não é a ausência de desânimo e de dificuldade, mas a presença da força de Deus ali no meio daquele processo. Jesus fez discípulos até o final da sua trajetória, bem como Elias fez também discípulos, Eliseu. E eles ficaram prontos, os discípulos. Jesus não deixou os discípulos sem o Espírito Santo. Eliseu não deixou, não ficou sem a unção de Elias. Elias arrebatado, Jesus assunto aos céus. Eles ficaram sob o cuidado de Deus. Você tem que confiar no cuidado de Deus sobre a sua vida. Confiar na unção que opera sobre você. E quanto a Esté, se preparou 12 meses para se apresentar ao rei, enquanto Jesus preparou 12 discípulos para expandir o reino. Arriscou sua vida para salvar os judeus da morte, enquanto Jesus entregou-se à morte para dar vida a todos. Fique de pé. Fique de pé. Cristo foi o herói perfeito. Quem concorda diz amém. E com bastante coragem suportou a cruz por amor a mim e a você. Experimente dele, aceitando o fato de que ele te aceitou e de que você aceitou Jesus. E quando aceitou Jesus, você não estava com conhecimento, você não estava do jeito que você está hoje. Se você melhorou, se você avançou, continua. Vamos cantar essa música mais uma vez? Na minha vida só tem um Senhor. Não existe Deus Baal. Não existe Deus Baal. Eu sou servo, serva do Deus vivo. Você pode dizer isso com ousadia? Eu sou servo do Deus vivo. Você é serva do Deus vivo. Nós não vamos nos curvar a outro Deus. Eu creio, Senhor, na tua presença nessa celebração. E que nós vamos avançar, e essa semana será uma semana de ousadia, coragem, de poder, de harmonia, de sabedoria, de paciência. Ah, Senhor, o Senhor está nos levando para um outro nível, para um novo tempo. O Senhor está nos levando para um outro nível, para um novo tempo.